Você sofre de atrofia maxilar? Para quem não sabe, atrofia maxilar é quando você já perdeu osso na sua parte superior da boca. Geralmente é encontrada atrofia maxilar para todos aqueles pacientes que usam próteses removíveis ou já tiveram problemas periodontais com todos os seus dentes. Você sofre com isso, morre de medo de fazer enxertos e quer encontrar uma solução para reabilitar a sua boca? Assista esse vídeo porque eu vou falar para você sobre implante zigomático. Olá, meu nome é Daniel Crivari e eu sou dentista aqui na Inplace. E hoje nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você a respeito do tão falado implante zigomático. Iremos falar o que é um implante zigomático, quem pode, quem não pode fazer em zigomático, como é realizado todo o procedimento para o implante zigomático, por que ele é considerado assim uma solução tão milagrosa e por que ele evita os enxertos ósseos, qual o profissional que pode realizar o implante zigomático, se ele é invasivo, se não é, se dá sinusite, se não dá. Acompanhe a gente até o final desse vídeo porque nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Então vamos lá? Vamos para a mão na massa? Vamos para a primeira pergunta. O que é o implante zigomático? O implante zigomático ele tem esse nome por ser instalado no osso zigomático. O osso zigomático é esse osso que dá o contorno da nossa maçã do rosto. Geralmente onde a gente fica vermelho, fica envergonhado, é onde a vermelha aqui, é onde a mulher passa as suas maquiagens, nesta região. É esse osso que se chama osso zigomático. E por o implante ser instalado ali, é por isso que ele leva o seu nome. A grosso modo, muitos devem pensar, nossa doutor, é um implante que, será que ele vai aparecer no meu rosto? Não pessoal, fiquem tranquilos. Esse implante ele é inserido internamente à boca e por dentro da sua estrutura óssea é que ele vai chegar nesta região. O implante zigomático, ele tem a mesma composição, ele tem o mesmo preparo nanotecnológico do que os outros implantes convencionais. Na verdade, o que muda é só a geometria do implante zigomático. Ele é um implante um pouco maior, um implante com outro diâmetro, para que ele possa desempenhar esse papel de ser fixado no osso zigomático. O implante zigomático foi desenvolvido na década de 70, começo dos anos 80, pelo nosso amigo e tão consagrado Dr. Brennemark. Mas naquela época, ele foi desenvolvido para pacientes com cânceres terminais de face, pacientes que eram mutilados, pacientes que tinham perdido, às vezes, suas hemiarcadas, metade do seu rosto e já não tinham estruturas ósseas e nem procedimentos que pudessem reconstruir a sua face. Para isso, naquela época, o Dr. Brennemark criou o implante zigomático justamente porque eram pacientes que tinham altíssima perda óssea e precisavam instalar próteses removíveis, muitas vezes no seu rosto, muitas vezes dentro da boca, para reconstruir ali, dar uma amenizada no defeito ósseo ou no defeito plástico que ele tinha. Por se tratar de um implante muito crítico e para casos específicos, o implante zigomático ficou uma longa data sem desenvolvimento, sem estudo. Mas, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, nossos amigos Dr. Stella, Dr. Reginaldo Miglioranza puderam aprimorar técnicas e utilizar os implantes zigomáticos para pacientes que tinham somente atrofias ósseas causadas por longos períodos de próteses removíveis. Notamos nesse momento da história que as técnicas de enxerto também estavam avançando, mas sabemos que o enxerto até hoje ainda precisa de uma resposta tecidual, ainda precisa de uma grande colaboração do organismo de cada indivíduo. E o implante zigomático, já naquela época, funcionava como hoje funcionam os implantes convencionais. Era um procedimento seguro, um procedimento que necessitava somente da osteointegração do implante no osso. Sei que você deve estar se perguntando, poxa doutor, será que o implante zigomático é recomendado para mim? Nós vamos dividir os pacientes em dois grupos, tá? Aqueles pacientes que perderam somente dentes isolados,
todos os dentes que encontram-se na boca dele ainda estão bons, esteticamente ainda estão bonitos, ou seja, nós iremos conservar o que ele tem hoje e somente repor os espaços que ele precisa de dente, ok? Esse é um tipo de paciente. É um paciente onde nós vamos ter que trabalhar com ele os implantes unitários, ou seja, repor os seus dentes implante por implante, ou seja, dente por dente perdido, ok? Esse paciente não vai usar prótese do tipo protocolo. Esse paciente não usa implante zigomático. O implante zigomático, como eu disse para vocês, é para quem tem somente a necessidade de reabilitar uma boca toda. E para os pacientes do grupo número 1, eles necessitam somente de dentes individuais. Às vezes, existem casos que o enxerto ósseo ele é inevitável. Afinal de contas, todo paciente quer um dente igualzinho ao seu vizinho, quer um dente que se pareça cada vez mais com formatos naturais. E o que dá essa moldura do dente, o que dá a estética do dente é a gengiva. A gengiva é que dá o acabamento. E muitas vezes o dentista vai precisar de um artifício ali, de um enxerto ósseo para ganhar volume, para que você tenha uma gengiva no lugar. E um segundo grupo. E nesse segundo grupo, nós iremos encaixar pacientes que usam próteses totais, mais conhecidas como dentadura, pontes móveis e pacientes que já perderam muitos dentes ou encontram com periodontites avançada, seus dentes já estão moles. Esses 3 tipos de pacientes nós vamos encaixar neste segundo grupo, aonde para esse pessoal nós iremos ter que fazer um tratamento reabilitador total, um tratamento reabilitador da sua arcada, ou seja, muitas vezes da sua boca inteira. E é para eles que nós vamos encaixar próteses do tipo protocolo. Para quem não sabe um pouquinho sobre próteses do tipo protocolo, essa é uma foto de um protocolo e se de repente você tiver mais dúvidas, nós temos um vídeo aqui abaixo que vai explicar exatamente como funciona um protocolo. Afinal de contas, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, talvez esse vídeo fique um pouco mais extenso, mas se você tiver interesse, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas. Então, pessoal, para esse segundo grupo, que irão receber próteses do tipo protocolo, podem ter este protocolo instalado em cima de implantes convencionais pela técnica All-on-4, como você está vendo aqui na figura, ou por em cima de implantes zigomáticos. Vamos imaginar que assim uma escala de 0 a 10. Imaginem que 0 é aquela pessoa que já tem 0 de osso suficiente para a instalação de implantes convencionais. E 10, aquela pessoa que está com o seu suporte ósseo 100% para receber os seus implantes. Hoje, em nossa clínica, técnicas convencionais de implantes sem enxertos, utilizamos em pacientes que têm 10, 9, 8, até 7 nessa nossa escala de osso suficiente para receber os implantes. Pacientes com 6, 5, 4, 3 podem resolver os seus problemas com implantes do tipo All-on-4. É um tipo de protocolo que nós já explicamos nos nossos outros vídeos e que podem reabilitar também maxilas atróficas. O implante zigomático irá ficar com pacientes que já têm 3, 2, 1, 0 nessa nossa escala de suporte ósseo. Geralmente o implante zigomático ele é recomendado para os pacientes que perderam muita quantidade óssea, para os pacientes que não têm remanescente nem anterior e nem posterior de suporte ósseo. É por isso que eu disse que os implantes eles são inseridos internamente, mas ele é ancorado, ele é fixado na sua maior parte no osso zigomático, que é considerado um osso altamente rígido, um osso altamente denso. Para ser bem prático, eu vou traçar aqui um comparativo entre tratamentos feitos com implantes zigomáticos e tratamentos feitos com enxertos ósseos. Geralmente, o implante zigomático é feito em somente um tempo cirúrgico, ou seja, uma única cirurgia. Os enxertos ósseos
para reconstrução de maxila, ou seja, para você reconstruir a sua arcada e receber os seus implantes, podem variar de 2, 3 até 4 tempos cirúrgicos para que o osso esteja totalmente completo e numa situação, muitas vezes, pessoal, razoável para receber esses implantes. Eu não disse ótima não, eu disse razoável, ok? Sobre o tempo de tratamento, podemos dizer que o implante zigomático podemos reabilitar o paciente em até 2, 3 dias. Nesse tempo, o paciente já está com a sua prótese fixa na sua cavidade oral para poder mastigar ainda alimentos do dia a dia, alimentos com uma consistência, uma densidade um pouco menor. Na maioria dos enxertos ósseos com reconstrução maxilar, o paciente pode ter o seu tempo de tratamento de 1 a 1 ano e meio. Outro item muito importante é que o implante zigomático não necessita que o paciente doe algum osso, extraia algum tipo de tecido de outras partes do seu corpo para que o implante zigomático seja realizado. O implante zigomático, como eu disse para vocês, ele trabalha como se fosse um implante convencional, só que numa geometria diferente e numa disposição diferente. Já os enxertos ósseos necessitam muitas vezes que o paciente doe osso, geralmente do seu quadril, geralmente da sua calota craniana. Já tivemos técnica no passado que extraíamos um pedacinho de osso da tíbia. Enfim, necessita que o paciente doe um pouquinho de osso, retire um pouquinho de osso de um lugar que ele tem, para que a gente coloque na sua maxila, que é o lugar onde ele não tem. Mas isso é necessário em que o paciente tenha uma revascularização de todo esse material. Percebam que nós estamos desconectando esse material de uma região para conectar este material em outra região. É por isso que eu digo que há necessidade de uma ajuda biológica do paciente para que o enxerto ósseo dê certo, tenha sucesso no seu tratamento. E o que vemos é que um leito, uma maxila pobre em osso, automaticamente é pobre em vascularização, pobre em sua inervação, e ela irá ter que irrigar, ela irá ter que inervar, ela irá ter que revascularizar todo esse material que irá ser desconectado das suas estruturas e irá ser conectado neste local. Quando falamos dos enxertos ósseos, a gente chega a uma casa de 60% de sucesso. Quando a gente tem assim um procedimento muito bom, 70% de sucesso com os nossos pacientes. Isso quer dizer que cada 10 pacientes operados, 6, 7, podemos dar uma notícia boa. E os outros 4, às vezes os outros 3, somos obrigados a dar aquela notícia para o paciente: poxa, vamos ter que operar de novo, olha, não deu muito certo aqui, olha, preciso de mais um pouquinho de osso, olha o seu tratamento, esse canto aqui não vai ficar legal por causa disso. Ou seja, o paciente ele está se submetendo a um tratamento com um longo tempo, e no final das contas ele terá sempre uma limitação, ou seja, ele passará sempre por algum desgaste para ter o seu tratamento concluído. E sei que muitos devem estar se perguntando: poxa, o Dr. Daniel é contra o enxerto ósseo. Ou de repente, poxa, acho que o Dr. Daniel não tem muita experiência aí com enxertos ósseos. Olha, pessoal, como eu disse para vocês, já faz muito tempo que a gente realiza desde enxertos ósseos, implantes convencionais, implantes zigomáticos. Afinal de contas, a minha missão vem sendo há mais de 15 anos reabilitar, trazer ao paciente uma nova função, uma nova estética. E ao longo de todo esse tempo, realizamos inúmeros enxertos, realizamos todos os tipos de enxertos para a gente poder oferecer, ter no nosso leque qualquer tipo de enxerto. E o que eu quero dizer para você é que o enxerto ósseo, ele funciona assim. Acontece que existe uma probabilidade pequena de um sucesso. Quarta pergunta: aonde encontro profissionais que realizam os implantes zigomáticos? O profissional que vai fazer essa cirurgia para você tem que ter um grande envolvimento na área cirúrgica. De repente ele tem que ser um cirurgião bucomaxilofacial, de repente um especialista
em implantodontia, um profissional que conheça e domine todas as técnicas cirúrgicas para mexer nessa região. Apesar de ser um implante ali criado na década de 70, 80, como eu disse no começo do vídeo, o implante zigomático ainda é pouco difundido no Brasil e no mundo. Na verdade, ele tem essa característica por encontrarmos hoje a falta do profissional que tem essa experiência para realizar implantes zigomáticos. Todo esse tratamento realizado por um profissional habilitado e experiente, o implante zigomático torna-se um tratamento de baixíssimo risco. Para quem não sabe, para nós implantodontistas, cirurgiões bucomaxilos faciais e todos aqueles que andam por esta área cirúrgica, um espacinho de 1 milímetro acaba se tornando uma grande vaga para se colocar um implante. O que para o paciente muitas vezes esse espaço pode parecer um espaço pequeno. Eu posso garantir para vocês que para nós acaba sendo um espaço enorme. Então aqui já podemos dizer que diminui drasticamente um risco, algum envolvimento com sua órbita, com o seu olho, num procedimento com implante zigomático. Doutor, já me disseram que o implante zigomático dá sinusite. Olha pessoal, hoje em dia as técnicas de implantes zigomáticos já estão altamente desenvolvidas, as técnicas de instalação. E na maioria das vezes esse implante zigomático nem entra mais em contato com o seio maxilar. Assim, quando o paciente tem uma severa atrofia maxilar, ou seja, quando ele já perdeu muito osso e necessita que esse implante tenha um contato mínimo com o seio maxilar, é feita toda uma técnica de vedação desse implante zigomático, para que ele não tenha um contato direto com o seio maxilar. Se você analisar em 99% dos casos onde o paciente queixa-se de uma sinusite e você analisar o histórico desse paciente, você vai ver que esse paciente já apresentava uma sinusite. E após a sua cirurgia, ele continuou tendo a própria sinusite que ele já tinha antes e não que ela esteja ligada ao procedimento de implante zigomático. Geralmente, esse procedimento é feito sob anestesia geral para um conforto máximo do paciente. O processo cirúrgico é feito de uma maneira exatamente igual a um processo cirúrgico com implantes convencionais. Então a dor, o edema, hoje em dia é altamente controlados pelos medicamentos pré e pós-operatórios que deverão ser utilizados pelo profissional que vai realizar o seu tratamento. E para quem não sabe, nós aqui na Implace temos algo a mais que ajuda com que o paciente tenha os mínimos inchaços e um pós-operatório muito tranquilo, que chama-se fisioterapia pós-operatória. Aqui na Implace, nós temos um setor de fisioterapia que trabalha com manipulação dos tecidos para que o edema, ou seja, aquele inchaço do paciente, diminua cada vez mais. Então a fisioterapia acaba contribuindo e acaba para nós aqui na Implace se tornando um item indispensável no pós-operatório com os nossos pacientes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o protocolo, é isso que eu acabei de dizer. Nós temos muitos vídeos aqui que vão dar para você uma noção maior do como funciona esse tipo de tratamento. Ok? Um grande abraço e até mais.